Olá, queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe. Nós vamos hoje ministrar uma palavra bem oportuna. Estamos hoje juntos aqui com a irmã Lohane. Dá tchau, Lohane. Tchau para os irmãos. E ela é brasileira de coração, ela ama o Brasil. Ó. Mostra a bandeira para os irmãos. Mostra a bandeira para os irmãos. Assim aqui, ó. Fala Brasil, fala. Assim, Brasil. Brasil. Dá beijinho para os irmãos, beijinho. Isso, muito bem. Eu quero compartilhar hoje convosco, queridos, livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. É um trecho bem curto das Escrituras, mas este versículo tem lateado no meu coração dia e noite, devido a fatos que estão ocorrendo com a Igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias. Né? Nós temos a obrigação de aceitarmos os fatos como profecia, mas não aceitarmos as consequências desses fatos. Amém? Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esqueci dos teus filhos. Somente esse trecho da Bíblia. Nós temos visto nos dias de hoje acontecendo fatos na Igreja de Jesus, eu quero ser bem redundante com relação a isso, que estão realmente chocando a sociedade civil no todo. A Bíblia nos diz que o cristianismo, ele é salvação e regeneração. Ele é purificação. O cristianismo, ele é sinônimo de purificação. O cristianismo é sinônimo de vida separada, porque a Bíblia diz que santo é isso, é ser separado. A Bíblia diz que o cristianismo, ele não se mistura, né? Ele é como o azeite, ele é puro, ele tem cheiro, ele aquece, ele é bom para o alimento, ele é saudável. O verdadeiro cristianismo do Senhor Jesus. Mas as Escrituras nos diz que nos últimos dias aconteceria esses fatos que estão ocorrendo nos dias de hoje. Pai contra filho, filho contra pai, demônios, sofismas, incredulidade, apostasia na fé, várias religiões, vários cristos, vários evangelhos. Mas tudo isso já foi previsto nas Escrituras. Queridos, o que nós não podemos abrir mão é entendermos estes fatores nos dias de hoje. Né? Há alguns anos atrás, o evangelho que nós estávamos acostumados aqui no Brasil era um evangelho tido por outras nações como um evangelho coerente, como um evangelho muito bíblico. E hoje nós temos nos surpreendido com o que está acontecendo atualmente, com diversos escândalos relacionados a dinheiro, relacionados a câmbio na fé, relacionados à lavagem cerebral, relacionados a fanatismo, relacionados à maçonaria, relacionado à promiscuidade. Nós temos visto muitos que se declaram noivas de Jesus renegarem as obras da verdadeira noiva de Jesus. Porque a noiva, ela tem as suas vestes alvas, claras. A noiva de Jesus, ela tem uma faculdade mental, um raciocínio maravilhoso. A noiva de Jesus, ela sabe como se comportar na presença da sociedade. A noiva de Jesus, ela é condicionada a um regime de salvação, a um regime de renúncia.
A noiva de Jesus, ela é pura, ela é imaculada, ela é virgem. Ou seja, ela não é contaminada com nenhum tipo de pensamento, com nenhum tipo de relação com um outro noivo a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Mas a questão é, há muitas noivas que se declaram noiva de Jesus. Nas Escrituras Sagradas, fala de várias noivas, mas a Bíblia nos diz de apenas, pelo menos Jesus nos disse em parábolas de apenas 10 noivas. Faz assim, Lohane, 10, faz. 10 noivas. E 5, a Bíblia dá uma categoria de prudentes, ou seja, aquelas que se precaver, aquelas que se policiam. 5 eram prudentes. Assim, Lohane, 5 eram prudentes. E 5 eram taxadas como nércia ou como loucas, porque a palavra nércia é a palavra louca. E elas também se denominavam a noiva de Jesus. Isso era uma parábola, mas uma parábola que é com certeza uma realidade, porque as parábolas de Jesus são integralmente verdadeiras, né? Não são um sofisma, não é uma poesia, ou não é uma história dramática, ou são fatos que realmente aconteceram, né? E a Bíblia Sagrada diz que 5 destas não tinham o azeite, né? Não tinham nem o azeite, que dirá o cheiro do azeite, que dirá o alimento que o azeite nos proporciona, as energias que o azeite nos proporciona. Elas não tinham. E as suas lâmpadas estavam apagadas. Então, mais 5 tinham azeite. Então, uma daquelas 5 nércias convenceu as outras a ir comprar azeite. Vamos comprar azeite antes que o noivo venha e nos encontre sem o azeite. E a Escritura diz que enquanto elas foram comprar, o noivo chegou. Isso é um recado para a igreja que nós estamos vivendo, essa igreja contemporânea. Jesus está voltando e há muitos crentes, irmãos, em Jesus que estão desapercebidos. Eles estão sem um azeite. A morte é um fato que se consumará. A volta de Jesus é um fato que se consumará. O arrebatamento da igreja é um fato que se consumará. A Bíblia é um fato que se consumará. Os falsos profetas é um fato que já está se consumando. As falsas religiões e os falsos evangelhos já estão se consumando. Então, queridos, tudo que Jesus deixou, nos alertou, realmente está se cumprindo. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E a Bíblia Sagrada diz: e eu rejeitarei, sacerdote, os vossos filhos. Eu tenho observado esses megas pregadores, e não nos convém o caso citar o nome de nenhum, mesmo porque não é o nosso interesse, e nem é o interesse de Jesus, mas apenas alertar a igreja brasileira, ao nosso povo, o seguinte: Jesus está voltando. E realmente há uma negligência dos grandes sacerdotes ou dos pequenos sacerdotes com relação às Escrituras Sagradas. Muitos têm se perdido porque tem faltado o conhecimento. A Bíblia deixa claro, queridos, que não há amizade entre o mundo e as trevas. Não há amizade entre o mundo e o céu, entre as trevas e o reino de Deus. A Bíblia diz que não podemos adorar dois senhores, né? Não existe dois tronos em um reino. Existe um trono, né? E nós temos ouvido, nós temos
olhado, visto e ouvido muitos acontecimentos relacionados a isso. Jesus voltando já está. E muitos se declaram noivos da igreja de Jesus. Muitos se declaram filhos de Deus, herdeiros de uma promessa, mas eles estão sem a lamparina. Quem está sem a lamparina está baseado, querido, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Vamos ler. Coríntios 6, capítulo 6, versículo 9. 6, versículo 9, vamos lá. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Injusto é claro e fatódico. Injustos são pessoas que praticam injustiça, né? Qualquer tipo de injustiça. Não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis. Ou seja, há pessoas que se enganarão, mas a Bíblia diz, não vos enganeis, que nem os impuros, aqueles que praticam todo tipo de impureza sexual, todo tipo de impureza mental, psíquica. Os impuros, nem os idólatras, aqueles que cultuam algo que não seja o teu próprio Deus, aqueles que cultuam outro tipo de fé, outro tipo de Deus, aqueles que endeusam pessoas, ou aqueles que endeusam objetos inanimados, são os idólatras. Os idólatras, nem os adúlteros, pessoas que traem os seus cônjuges, ou seja, por pensamento, por palavras, e principalmente por atos sexuais. Nem os adúlteros, nem os afeminados, né? São homens que se comportam e em sua intimidade se colocam na condição de mulher. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Nem os afeminados, nem os sodomitas, que aí já entra uma classe de homens e de mulheres que praticam sexo com pessoas do mesmo sexo. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, pessoas que têm um amor absurdo ao dinheiro e à sua própria glória, né? Nem os bêbados, né? Pessoas que bebem bebidas alcoólicas, nem os maldizentes, pessoas que vivem amaldiçoando a si e também aos outros, nem os roubadores, pessoas que roubam os outros, herdarão o reino de Deus, né? Então a Bíblia ela deixa essa conotação clara. Se nós quisermos um dia morar com Jesus, nós temos que renunciar todos os prazeres do mundo. A Bíblia Sagrada diz que Daniel se propôs a não se contaminar com os manjares do palácio do rei. E há muitas pessoas que estão com o coração contaminado dentro do palácio. As pessoas não estão no mundo que representa o palácio para se perderem ou para se envolverem com coisas deste mundo, mas elas estão ali com a única finalidade: adorar a Deus e mostrar para todos que realmente só o Senhor tem a capacidade de salvar e regenerar o pecador. Queridos, Deus abençoe. Em outra oportunidade nós estaremos aqui ministrando mais uma palavra poderosa em nome de Jesus.